Boa tarde, é uma honra estar aqui, queria agradecer e uma honra maior ainda estar na presidência do senador do nosso estado e cumprimentar a todos e ir diretamente para o tema. Eu acho que já se falou bastante e alguns pontos. Eu vou focar na parte do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Eu acho que é uma questão relevante, foi falada aqui já em algumas apresentações, e aí eu espero também aproveitar para esclarecer e trazer a nossa visão sobre essa questão do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Muito em relação às suas competências, à sua composição, falar um pouquinho do que é o comitê, mas principalmente também do que não é. Eu acho que o PLP 108, em 3 dispositivos, acabou trazendo, na nossa avaliação, uma confusão de compreensão entre o que é o Comitê de Harmonização, o que ele deve ser e o que ele vem se fazendo propostas em relação a ele que não se coadunam com o objetivo dele. E nos parece que até a utilização da expressão jurisprudência talvez tenha promovido esse equívoco. Então está havendo uma confusão entre decisão no caso concreto, que oriunda do processo administrativo tributário, com a uniformização de interpretação que não está ali dentro. O objetivo é o de buscar a harmonização de eventuais interpretações divergentes. Isso não significa, em absoluto, decidir no caso concreto. O PLP 112, o artigo 112 ainda traz a uniformização da jurisprudência de novo. Eu acho que essa expressão está trazendo. E aí eu faço o destaque no 113, que ele já demonstra que o objetivo não era que o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias fosse uma instância de julgamento. Veja que ele traz a previsão de que as decisões do comitê deverão ser fundamentadas. Ora, isso já é praxe e determinação constitucional de todos os órgãos de julgamento. Eles têm que decidir de forma têm que trazer fundamentação nas suas decisões. Por que se coloca ali o dever de ser fundamentado? Exatamente porque ele não é órgão de julgamento. Então, como equivocadamente, na minha opinião, acabou se jogando essa questão nesse formato, com a expressão de uniformização da jurisprudência, isso acabou trazendo essa confusão. Mais adiante ele diz, a partir de sua publicação no Diário Oficial, de novo evidenciando que não se trata de uma instância de julgamento do caso concreto, e sim de uma uniformização da interpretação da legislação. Mas vamos falar um pouquinho, então, que é o objetivo do que é o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Já foi citado aqui, apresentado, mas eu acho importante a gente destacar novamente, o inciso 22 do artigo 37 da Constituição Federal. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais do funcionamento do Estado, e aí eu vou pular para a parte que nos interessa especificamente, que é atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais. Esse dispositivo está na Constituição Federal desde 2003. Foi utilizado diversas vezes, mas sempre de forma pontual, esporádica. Temos aí ENAT, temos diversas iniciativas, mas em momento algum de 2003 para cá se consolidou essa estrutura de forma regular, contínua e estruturada, com competências definidas em lei. E finalmente se conseguiu fazer. A Lei Complementar 214 traz esse intento que estava lá na Constituição desde 2003, que é fundamental para a implementação da nossa reforma tributária, considerando os tributos que foram criados e a forma como eles foram criados. Mas aí eu chamo de novo a atenção para dizer o que ele não é, insistindo nesse ponto. Não é quarta instância. Veja, o artigo 320 vai dizer que os órgãos colegiados que trata 319, dentre eles o Comitê de Harmonização, decidirão na forma de seu regimento por unanimidade dos presentes. Ora, não há nenhum órgão julgador em processo administrativo tributário que vai decidir por unanimidade.
Isso não funciona, não seria possível. Então, de novo, para esclarecer que o Comitê de Harmonização não é uma quarta instância, não é um órgão de julgamento no processo administrativo tributário. Para além disso, as competências do Comitê de Harmonização, que estão previstas lá na Lei Complementar 214, dentre elas, e eu vou também só ler o que está destacado, uniformizar a interpretação. O que é a decisão no processo administrativo, se não a interpretação da legislação por aquele órgão? Então, já era competência do Comitê de Harmonização promover essa uniformização de interpretação quando fosse necessário, em função dos entes envolvidos, das esferas federativas envolvidas. Mas veja que no inciso 2 vem a informação prevenir litígios. Por quê? Porque esse trabalho de uniformização e interpretação, nesse locus que é regular, finalmente instituído com competência, vai atuar preventivamente, vai atuar já prevenindo o litígio relativo às normas comuns aplicáveis aos dois tributos, atuando não no caso concreto numa decisão final, mas de forma preventiva, fora do processo contencioso administrativo. As decisões definitivas no âmbito do processo administrativo são interpretações da legislação dos respectivos tributos, portanto, já está prevista essa competência. Mas a gente tem falado muito da questão da uniformidade. E aqui eu vou me permitir um exemplo muito simplório para dizer, a gente tem falado muito isso, e aqui nessa audiência pública a gente ouviu diversas vezes, o ideal é que fosse um contencioso único, porque muita gente interpretando, isso não funciona, isso é moroso, isso não é célere. Mas vamos lá, um exemplo, peço desculpas, porque é muito simplório, mas se eu tiver um furto numa agência da DHL ou da FedEx, na área de encomendas, vai ser processado e julgado pela Justiça Estadual. Agora, se o mesmo furto, eventualmente pelo mesmo agente, na loja do lado, foi praticado na loja dos Correios, isso vai ser processado e julgado na Justiça Federal. E ali não existe um Código Penal estadual e um Código Penal federal. Existe um só. Então, é diferente do que a gente está tratando. Nós temos dois tributos que a Constituição determina 5 pontos de convergência obrigatórios. No exemplo singelo que eu estou trazendo, é um Código Penal, é um tipo penal só. E pelo fato do patrimônio atacado ser de esfera federativa diversa, ele é processado, julgado em instância diferente, e ninguém está reclamando disso, faz 80 anos que é assim. Por que agora, no IBS, na CBS, isso se tornou uma celeuma? Isso já funciona assim por quem exerce o poder jurisdicional de forma típica, que é o Poder Judiciário. Ele já atua assim. Decisões em esferas diferentes, sem problema algum, sobre o mesmo... Por quê? E aí nós temos 27 tribunais de justiça, 6 tribunais regionais federais, tratando matéria penal, civil, tributária. São 22.770 cargos de magistrado no Brasil julgando. Para mais que isso, acho que o que é importante a gente aqui também destacar? Qual é o objetivo? A gente fala muito que a gente quer um contencioso administrativo mais célere, mas as propostas que vêm à mesa, invariavelmente, elas conduzem para um processo mais moroso. Ora, quando eu proponho uma criação de mais uma instância, eu vou tornar o processo mais moroso, invariavelmente. Isso não significa não dar as possibilidades do contribuinte buscar as suas garantias. Elas estão presentes. Existem 3 instâncias. Atualmente, ICMS tem 2 instâncias. E lembro, o fato gerador do ICMS é único no país inteiro. Está definido em lei complementar. A gente diz, mas o fato gerador da CBS é o mesmo fato gerador do IBS. Sim, mas o fato gerador dos 27 ICMS que nós temos hoje, eles estão definidos na lei complementar nacional. É o mesmo. E eu não tenho uma instância de uniformização hoje. Olha o ganho que nós já estamos verificando nessa questão. Ainda só voltando nessa questão da uniformidade, eu acho que o relevante quando se persegue uniformidade, a uniformidade não está nas pessoas e nas estruturas que interpretam. A uniformidade está na regra que serve de base para essa interpretação. E isso esse Congresso Nacional fez
de forma magistral com a reforma tributária. 27 legislações de ICMS, talvez 4.000 de ISS, né? E hoje nós temos uma única regra. E isso gera uniformidade. Então, não faz sentido, ao meu sentir, essa preocupação que tem que ser único, tem que ser, porque a uniformidade que era necessária, o Congresso Nacional já garantiu na unificação da legislação. Concluindo, senador, eu acho que o principal passo já foi dado, regra uniforme. Então, mas são... Eu vi um exemplo aqui que eu até não entendi muito bem. Tentaram comparar a quantidade... talvez eu tenha entendido errado, mas se juntou a quantidade de julgadores que seria necessário no IBS para julgar país inteiro, e aí se comparou essa quantidade com TJs individuais. Mas veja, o TJ do Rio Grande do Sul julga no âmbito do Rio Grande do Sul. Então, no mínimo, a comparação teria que ter sido de Câmara para Câmara. Olha, no estado do Rio Grande do Sul vai ter lá uma Câmara, uma das 27, e ela vai ter mais magistrados, mais julgadores. Então, não acho que o número seja muito absurdo e é uma estrutura que hoje já está posta. Então, eu acho que o primeiro passo já foi dado, regra uniforme, que o garante que é isso que vai garantir a uniformidade da decisão. Número adequado de instâncias, são 3 instâncias, né? Eu acho que o contribuinte está bem assistido para fazer valer o seu direito. Menor concentração gera celeridade, isso me parece óbvio. Quanto menos concentrado for qualquer processo, mais célere ele é. Quanto mais concentrado, mais gente disputando a mesma fila. Vou dar um exemplo rápido, eu sei que eu já passei do meu tempo, mas... então tudo bem. Mas muito rapidamente para dizer, um exemplo só. Uma das divergências, ao contrário do que foi dito aqui, a alíquota não é importante. A alíquota não é importante até a hora que você autuar um contribuinte, porque ele usou um local de operação que gerou uma alíquota maior, enquanto o fisco entenda que o local de operação gera uma alíquota maior. Então, ele não vai achar que é irrelevante, ele vai litigar isso. Ele está pagando mais tributo por uma interpretação que o fisco deu com a qual ele não concorda. Isso não diz relação em nada com a CBS. A CBS não tem relação com a alíquota, a CBS não tem relação com o local da operação não modifica a arrecadação da CBS, mas no IBS modifica. Aí você imagina o seguinte, você submete esse contribuinte a uma fila única, e ele vai disputar espaço e tempo na fila do atendimento ao seu processo com outros assuntos. Então, me parece que é chover um pouco no molhado dizer que quando eu concentro qualquer processo, eu torno ele mais moroso, invariavelmente. Então, concluindo, o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias é órgão técnico de interesse público com competências específicas e com atividade constitucionalmente prevista, que não é de julgamento, que não admite outros partícipes, porque a previsão constitucional é um fórum de harmonização das administrações tributárias, que vai tratar de obrigações acessórias, que vai tratar de uma série de outros temas, dentre eles a harmonização da interpretação da legislação quando for divergente ou quando potencialmente puder ser divergente de forma preventiva em relação à administração tributária da União e à administração tributária dos fiscos estaduais e municipais. Muito obrigado, senador.